Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 28 da obra, no qual estamos estudando a oração dominical. Que Deus, Pai, nos abençoe mais esse estudo, que Jesus esteja conosco, guiando nossas mentes e corações. Estudando a oração dominical, hoje estudaremos a sexta proposição desta belíssima e poderosa oração que serve, segundo Allan Kardec, para todas as circunstâncias de nossas vidas. E essa sexta proposição traz o estudo de Allan Kardec dividido em 6 parágrafos que nós começaremos a estudar a partir de agora. Então vamos lá. A proposição é a seguinte: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Essa proposição contém uma nota explicativa ao qual a gente vai recorrer agora. Vamos lá. Essa notinha de Allan Kardec diz que algumas traduções trazem a seguinte proposição: não nos induzas à tentação. E aí Kardec explica que essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que Deus impele os homens ao mal. Então, é claro que Kardec rejeita essa ideia, né? E por isso ele coloca a frase da forma como colocou. Olha só, se nós estamos pedindo para Deus, não nos induzas à tentação, Senhor, não nos leve à tentação, a gente está dizendo que em algum momento ele leva, né? Então a gente está dizendo durante essa frase que Deus em algum momento nos leva ao mal, o que é algo inconcebível para qualquer cristão. Jesus explica Deus como um Pai de suprema bondade, sabedoria e justiça. A doutrina espírita reverbera esse ensinamento, concorda com ele, aprofunda dizendo que a inteligência suprema do universo é a causa primária de tudo, único, todo bondade e justiça, onipotente, onipresente, enfim, tudo aquilo que a gente aprende sobre Deus, nos dando a entender que Deus é, como nos traduziu Jesus, esse Pai de suprema bondade que guia a vida de seus filhos rumo à perfeição e rumo, portanto, à felicidade plena. Como, né? Pensarmos que em algum momento Deus poderia nos induzir ao mal. Seria atribuir-lhe maldade, né? O que não cabe dentro da nossa concepção de Deus. Então, a frase de Kardec dá outra ideia. Senhor, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Bom, agora cabe-nos entender em que sentido a gente está pedindo a Deus para que Ele nos livre do mal. E é isso que Kardec faz nos parágrafos que vêm a seguir. O que nós estamos pedindo a Deus quando dizemos essa frase? Para que Deus nos dê força de resistir, primeiramente, às sugestões de espíritos maus. Porque espíritos maus, eles sim, tentam nos desviar da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, a primeira coisa que a gente pede com essa proposição é força de resistência contra sugestões de maus espíritos. E a gente aprende no Espiritismo que isso acontece o tempo todo. O tempo todo nós estamos envoltos em inspirações boas ou não tão boas ou más de espíritos que convivem conosco, estão no plano espiritual, mas estão ombro a ombro com os espíritos encarnados, que somos nós, né? Mundo extracorpóreo e mundo corpóreo não tem uma divisão assim tão grande. Claro que nós não, através dos nossos órgãos dos sentidos, a gente não percebe o mundo extracorpóreo, o mundo espiritual. Mas essencialmente somos espíritos. Então a nossa sensibilidade espiritual capta, através do pensamento, sugestões do plano espiritual. E todo tipo de sugestão. A gente tem uma questão famosa no Livro dos Espíritos, a qual a resposta nos diz que os espíritos, mais do que
nos influenciam, eles nos comandam, eles atuam em nosso pensamento o tempo todo. Então, isso é de uma seriedade tão grande que Kardec aborda essa primeira questão quando ele vai tratar, vai aprofundar, refletir sobre a frase de Jesus: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, nos dá força de resistir a essas sugestões dos espíritos, para que nós não ficamos entregues a essa tentação. Notemos, hein? Coisa importante. Nós não estamos pedindo para Deus o seguinte: Senhor, afasta de nós os espíritos maus. Olha só como é um pedido diferente disso. Senhor, afasta de mim esses maus espíritos. Não é isso que a gente está pedindo a Deus. Nós estamos pedindo outra coisa. Senhor, me dá força para que eu resista às más tentações. Sabem por quê? Porque isso é progresso. Isso é progresso. É assim que o espírito progride, se fortalecendo. Não é não tendo a tentação. É tendo a tentação e não cedendo a ela. É aí que ele progride. Por isso é que nós vivemos aqui no planeta Terra em meio a tentações, em meio a coisas materiais, em meio a pessoas que nos ofendem, em meio a doenças, a situações difíceis, porque é isso que no fim fortalece o espírito. Então nós estamos pedindo a Deus força para enfrentar e vencer, e não o afastamento dessas coisas, o que é muito diferente. Parágrafo 2. Agora, olha só como é que a gente é elucidado de forma brilhante nesse item por Kardec. Kardec começa dizendo o seguinte: somos espíritos imperfeitos. Estamos na Terra para quê mesmo? Para expiar as nossas faltas, portanto, né? Para melhorarmos. Assim, em nós está a causa primária do mal. E os maus espíritos, o que eles fazem? Nada mais do que aproveitar as nossas más tendências, os nossos pendores, nossos vícios, e é através deles que eles nos tentam. É através deles que vem a tentação, de nossos maus pendores e vícios. Está em nós a causa primária do mal. E o que a gente pediu ali atrás? Fortalecimento para resistir. Então nós estamos pedindo a Deus fortalecimento para resistir às sugestões dos maus espíritos? Ah, sim, estamos. Mas estamos pedindo mais, estamos pedindo força para combater as nossas más inclinações. Olha como continua o parágrafo 3. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles. Ora, aquele que tem um vício, aquele que tem uma má tendência, aquele que se compraz, aquele que gosta de uma conduta que lhe é perniciosa ou que é perniciosa aos outros, por exemplo, aquele que gosta da famosa fofoca, né? Aquele que gosta da maledicência, aquele que é queixoso por natureza, aquele que gosta em excesso do álcool, do tabagismo, porta aberta à influência de espíritos. Tudo porta aberta à influência de espíritos. Então, cada imperfeição é uma porta aberta. Espíritos perfeitos não recebem essas influências, porque não tem mais as imperfeições, não tem mais os vícios. Então, é inútil tentar afastar esses espíritos se a gente não tiver decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Olha só os termos que Kardec usa: vontade inabalável, uma vontade forte, e uma renúncia absoluta ao mal. Mal de modo algum. É. Imperfeição? Não. Vício? Não. De modo algum, em nenhuma instância, em nenhum grau. Só assim que a gente afasta essas influências, sendo perfeitos. Ah, Totti, agora não dá para a gente ser perfeito, né? Acabamos de dizer aqui no começo do parágrafo que a gente é imperfeito. Sim, claro. Paciência com a gente mesmo, né? Não é à toa que nós estamos pedindo força de resistência, força para resistir, porque somos conscientes de nossa imperfeição.
Então pedimos essa força a Deus. Senhor, nos fortalece para que resistamos e para que cheguemos nessa vontade inabalável e nessa absoluta renúncia do mal. Então, é contra nós mesmos que nós precisamos dirigir os nossos esforços nesse sentido, né? Contra as nossas próprias tendências, contra as nossas eh, próprias vontades, os nossos próprios vícios. Vejam, né? Kardec pede proteção, força para que nós nos protejamos de espíritos maus que querem nos desviar do bem, nos causar o mal. Pede força para que a gente elimine em nós o que causa essa influência. E agora, no parágrafo 4, ele continua a explicação. Senhor, nos ampara em nossa fraqueza, porque é o que a gente acabou de dizer, nós somos imperfeitos, nós vamos fraquejar, nós vamos errar. Senhor, nos ampara em nossa fraqueza. É isso que está implícito ali naquela frase, né? Não nos deixes entregues à tentação. Nos ajuda a fortalecer e nos ampara em nossa fraqueza. Inspira-nos. Tá? Nos dá boas ideias, boas emoções, bons sentimentos. Através de anjos guardiões e de bons espíritos. Inspira-nos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições. Esse é o arremate quase aqui, né, do que Kardec está ensinando. Mas ele continua mais um pouquinho no parágrafo 5. O mal, Senhor, não é tua obra. Aqui um complemento, né, da nota que Kardec colocou e que a gente, pela qual nós passamos logo na abertura, mas que é uma nota, é assim um complemento muito importante, porque lembrar que o mal não é obra de Deus é para nós uma um exercício de consciência, um exercício de boa leitura da vida muito necessário. Quantas vezes a gente está diante de uma prova, de uma expiação terrível, de um sofrimento pungente, e aí a gente se questiona, ou verbaliza até, né? Perguntando a outras pessoas: por que foi que Deus fez isso comigo? O que eu fiz a Deus para merecer isso? Não, não. Não foi Deus quem fez isso comigo. Nós transgredimos a lei divina em algum momento e vivemos agora o efeito da nossa transgressão, como a gente pôde acompanhar, inclusive no estudo anterior, né? Então, e durante todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser mais explicações disso, volte ao capítulo 5 da obra, também já estudado aqui no canal. Estude o capítulo 5 para entender como funciona a lei de causa e efeito na vida imortal do espírito, né? Então, não, o mal não é obra de Deus, porque se o mal for obra dele, se a gente tiver essa concepção de vida, olha só, meus amigos, por que Deus fez isso comigo? Se eu penso assim, eu estou me apartando, me afastando do poder maior que pode me ajudar a reverter essa situação. E aí então eu me afundo, né, em questões que podem ter uma resolução mais breve. Ao me afastar de Deus, eu me afasto muitas vezes da resolução do problema. Muitas vezes não, eu me afasto sempre da resolução do problema. Porque o meu problema começou com uma transgressão à lei divina. E agora eu me afasto de Deus, ou seja, a dor fica maior. Perco fé, perco esperança, perco a orientação clara de como agir. Então o mal não é obra de Deus. Deus é o manancial de todo bem. Somos nós mesmos que criamos o mal. Quando? Quando infringimos a lei de Deus. Vimos um pouquinho disso no estudo anterior. Mau uso da nossa liberdade. A gente pode obrar no bem, a gente pode obrar no mal. Usou mal a liberdade, a gente sofre as consequências. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados do que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal. Essa é outra coisa que a gente tem que que a gente precisa ter aqui guardadinha na nossa mente e no nosso coração. Necessariamente ninguém tem que sofrer o mal.
ele só é irresistível aos que nele se comprazem, às pessoas que gostam do mal. Em algum momento a gente sofre algum tipo de má influência? Em algum tempo a gente sofre de alguma forma? Sim. O importante é nos desvencilharmos disso o mais depressa possível. E é isso que a gente está pedindo para Deus nessa proposição, a força para isso, né? Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a vontade de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Então, aqui o fechamento, né? É, a conclusão. Bom, se em algum momento a gente tem a vontade de fazer o mal, nós também temos vontade para o bem, voltada para o bem. E é isso que a gente está pedindo para Deus fortalecer em nós, através da assistência dos bons espíritos. Fortalecimento da nossa vontade para o bem. Então, esses dois últimos parágrafos, o 5 e o 6, falam a respeito do homem diante do mal, a relação do homem com o mal, para que a gente tenha essa consciência, né, de que tudo está em nós. É através da nossa vontade, é através do desenvolvimento do nosso progresso que a gente se livra das tentações. Bom, meus amigos, aprendemos aqui nesse estudo de hoje resistência contra as más sugestões do plano espiritual. Aprendemos aqui a aumentar a nossa força para modificar as nossas imperfeições. Aprendemos a fortalecer a nossa vontade no direcionamento ao bem, no direcionamento de nossa vontade, né, ao bem. Entender que o mal não é obra de Deus, mas dos homens, livra-nos da revolta e fortalece-nos na nossa tarefa. Aprendemos aqui fortalecimento da razão e da vontade no caminho do bem, que tem se mostrado para a gente um caminho muito poderoso e muito efetivo, né, naquilo que a gente espera para as nossas vidas. Vejamos, né, como o Pai Nosso realmente envolve todas as circunstâncias da nossa existência. Qualquer que seja o momento de sofrimento, qualquer que seja o momento de penúria, um momento de pungência na nossa existência, diante de uma situação em que nós devemos escolher, ter uma escolha moral assertiva, uma escolha moral correta, lembremos-nos da frase e do ensinamento de Kardec: Senhor, livra-nos, não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal, no fortalecimento de nossa vontade, de nossa razão, na conduta do bem. Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez o agradecimento pela companhia no estudo. Eu desejo a todos uma excelente semana e que nós possamos nos encontrar bem para a sequência do estudo da última proposição da oração dominical no nosso estudo seguinte. Então, espero por vocês. Até logo mais.